produtor como um elemento de negociação, tanto na compra de insumos quanto na venda do produto. Em qualquer contrato antecipado, por exemplo, de venda, você já tem um instrumento de barganha que é o subsídio do frete. Então, ele se realiza antes e ele se realiza na mão do produtor, que é um daqueles pontos que nós estávamos comentando. Existe um problema, de fato, como eu vou dizer, da estruturação de todo esse sistema de PEP. O que eu estou dizendo é o seguinte: a diferença está em você analisar o que é um subsídio de escoamento de safra que você vai dar lá adiante, que vai ser dividido entre os diferentes atores que estão na cadeia, os compradores e o produtor. E outra coisa bem diferente é você colocar na hora do plantio, antes do plantio, na mão do produtor, o que garante um subsídio de frete lá adiante. Você está contribuindo para aumentar o capital de giro do produtor e para aumentar a capacidade de barganha dele no processo de plantio, de produção. E não um processo que você entrega que depois vai ter que ser rateado, né, entre os diferentes agentes do mercado, que é como funciona o PET e o PREP. Vai ser rateado depois, na hora da comercialização e na hora da produção. Há uma diferença, acho que substantiva na natureza do sistema. E outra que se trata aqui é o seguinte: nós tem um problema de como você justificar do ponto de vista político um pouco. Nós estamos falando claramente nessa ideia da proposta toda, nós estamos repensar essa lógica negativa que existe com a ideia de dar subsídio para o setor agrícola. Existe toda uma ideia negativa. O que nós estamos colocando aqui é da essência de funcionamento de mercados com esse nível de volatilidade e com essa natureza de produtos de mercado internacional e com países que têm um sistema de câmbio flutuante, a ideia de que você precisa ter subsídios compensatórios permanentes. Então, qual é a forma em que você indica um subsídio permanente? Eu estou achando que a ideia do frete tem um sentido que, aliás, foi colocado aqui, quando vocês possam indicando aquilo, naquela colocação do frete, a infraestrutura do transporte, de que nós estamos com o subsídio de frete, você está cobrando do governo a ineficiência dele. Constrói a estrada e vai ver o que acontece com esse subsídio de frete. Ele desaparece. Agora, não constrói essa estrada, deixa a infraestrutura se deteriorar, deixa as condições portuárias também se deteriorar, né? Aí o subsídio de frete vai doer. Quer dizer, ele tem um sentido de mensagem muito claro. E a outra é o seguinte: que ele não é para um produto na época que sai, ele é para qualquer produto. Ele é seu subsídio de frete, é tonelada, quilômetro andada. Ele é medido na forma de tonelada, milhões. Então ele não vai só para o algodão, ele não vai só para a soja, ele vai para os produtos florestais, ele vai para outro produto que a gente não está pensando. Você vai para o mal. Permite colaborar um pouquinho? Eu também sou absolutamente contra o subsídio à agricultura empresarial, agricultura de grandes volumes. E essa que a gente faz aqui, dessa plateia. Mas nós não podemos esquecer, e nas discussões que serão levadas, na reformulação e tudo mais, eu defendo abertamente o subsídio para a agricultura familiar. Não há a mínima condição do agricultor familiar, da família que está no campo, ele sobreviver ter competitividade da forma como ele produz, pelos volumes que ele faz, contra o grande produtor.
Se nós colocarmos todo mundo na mesma linha, essa agricultura familiar, ela vai para o espaço, não tem como fazer. Então, eu tenho defendido isso sempre, olha, a agricultura familiar precisa receber um subsídio por parte do governo. O governo é sociedade, né? A sociedade precisa entender que para deixar o agricultor no campo morando, ele tem que ter renda. A renda vai vir da produção, mas a produção é insuficiente para fazer isso. Portanto, nós, a sociedade, nós temos que pensar em como dar um subsídio a ele, uma complementação de renda. Hoje, vem-se fazendo isso de forma indireta, que é através dos PRONAF, né? Juros de 2% ao ano, 1 e pouco por cento ao ano, mais rebate, depois renegociação, depois não paga. Na verdade, o pessoal está ficando no campo hoje porque o dinheiro praticamente está sendo dado, mas não é uma coisa legal, uma coisa assim, tipo assim, olha, se você não produzir nada, ele ganha alguma coisa hoje porque ele ganha o financiamento, praticamente não vai pagar. Mas se nós tivermos institucionalizado isso e ele não produzir nada, ele também não vai ganhar nada daí, porque o subsídio deve vir em cima da produção. Ele tem que ter um volume mínimo para ele poder ganhar uma complementação de renda. Então, tem uma das sugestões que eu gostaria de deixar, aqui no meu papel hoje de governador, eu tenho andado muito pelo Estado, conversado muito com a agricultura familiar, nos assentamentos, e eu tenho convicção plena hoje de que se não houver subsídio para esse pessoal, é um efeito sanfona, né? A hora foi para lá e daqui a pouco vai para cá e começa tudo de novo, as coisas não vão sossegar por aí. Eu só queria fazer uma colocação com relação a essa questão do frete, não que eu sou contra, muito pelo contrário, eu gosto de coisas novas, eu acho que a gente tem que inovar mesmo e tentar buscar caminhos novos. Mas uma preocupação que a gente tem é o seguinte, que hoje, na prática, quando o governo adota uma política, ela direciona não só o público, como o produto mesmo. E quando a gente direciona o tamanho do produtor, como disse o governador, obviamente é porque esse produtor precisa de um apoio maior. Mas quando a gente direciona o produto por uma razão simples, porque a política de garantia de preços mínimos, ela tenta garantir uma renda mínima. E aí, quando ela direciona, por exemplo, para o algodão, é porque o cenário de preço de algodão está ruim, tá certo? Mas se, por exemplo, igual está no momento, vou dar o exemplo do momento, a situação do algodão no momento é péssima, ou seja, os preços internacionais estão péssimos. Mas, ao contrário, o preço da soja não está tão ruim. Se a gente fizesse para o frete sem vincular ao produto, eventualmente nós estaríamos fazendo um subsídio em cima da soja que não precisava, tá certo? Então, em algum momento não precisava. Mas, de outra sorte, em cima do algodão precisaria, e em cima do milho também. Ou para uma região mais distante. Então, hoje, quando a gente pega, por exemplo, e vai fazer para o milho, que tem um preço e que o frete pesa muito em cima do milho, então nós regionalizamos, aqui no Mato Grosso, por exemplo, em 3 regiões. Por quê? Porque senão o milho lá da região norte não sai. Tá certo? Em cima do mesmo preço mínimo, porque tem uma diferença grande de frete, então não haveria como aquele produto lá do norte sair. Tá certo? Então, eu acho que a gente mudando o PEP ou o subsídio a frete, de qualquer forma, eu acho que nós vamos ter que vincular a produto, para evitar exatamente que em algum momento nós vamos estar dando subsídio para um produto que pode não estar precisando. O Rui, por favor. Eu estou vendo que tem um bolo de perguntas aí, mas essa questão de subsídio, a gente sempre passa de largo nessa história, e eu não discordo do governador quando ele fala que o pequeno produtor tem que ter subsídio, mas, governador, o produtor em escala também tem que ter subsídio, principalmente num estado como o estado de Mato Grosso. Permite, Rui, nós estamos vindo de uma discussão de infraestrutura, certo? Se nós tivermos resolvido a infraestrutura aqui na região com trem, com hidrovia, com estrada, me desculpe, não tem que ter subsídio. Então eu estou partindo de cima dessa discussão, para não ficar, tá defendendo um lado, defendendo o outro, mas resolvido o problema de infraestrutura, nós somos competitivos. Agora, o pequeno produtor, ele nunca vai ser competitivo. Correto. Então, para resumir, enquanto não tem infraestrutura, eu acredito, o governador também acredita, é correto o subsídio ao frete.